Olá pessoal, mais um dia aqui, estudando a lição juntos, hoje quarta-feira. Lembrando que o verso dessa semana é o seguinte: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como a prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O título dessa semana é Expiação, oferta de purificação. Pois é, a lição de hoje está maravilhosa, é espetacular mesmo. E eu quero confessar para vocês que eu mesmo, apesar de já ter estudado muito do santuário, eu não tinha me atentado para um texto que é bem específico, Levítico 6, de 25 a 26, em que é falado que o sacerdote ele deveria comer a carne que representava a oferta pela purificação. Porque isso significaria que o sacerdote estaria levando a iniquidade. Que coisa interessante. Olha só, o sacerdote ele deveria comer a carne para que assim o pecador que tinha sido perdoado do pecado estivesse livre da iniquidade que o pecado carregava. Só assim o pecador poderia dizer que ele estava livre da consequência ruim perante Deus, que a iniquidade é a consequência ruim perante Deus do nosso pecado. E o que isso quer dizer? Sem isso, significa que o pecador levaria a iniquidade no seu próprio corpo. E isso levaria ele à morte física e à morte espiritual. Tudo o que acontecia no santuário, tudo tinha tipologia de Jesus. E mais uma vez, agora, o trabalho do sacerdote que é visto como especificamente o trabalho que Jesus fez por nós. Ele morreu na cruz por nós, ele nos deu o perdão e ele ainda por cima levou sobre si a nossa iniquidade. Tem um texto interessante que é Êxodo 34:7, que fala que Deus leva a iniquidade do pecador. Tudo isso para que nós possamos realmente estarmos livres perante o próprio Deus da consequência do nosso pecado. Porque perante o próprio Deus a consequência do nosso pecado é a morte. Para ele é isso. E aí eu fiz uma pergunta super interessante. Porque assim, sem esse trabalho de Jesus, que é o trabalho... Agora nós estamos falando do trabalho sacerdotal de Jesus. Não do trabalho como vítima, nem do trabalho como ali representando o sangue da expiação, mas agora o trabalho sacerdotal, de levar a nossa iniquidade. E diz assim: imagine agora você ficar de pé diante de Deus no juízo. Olha só que coisa interessante. Você e Deus agora. Em que você se apoiaria? Boas obras? Observância do sábado? Coisas boas que você fez ou coisas ruins que você não fez? Será que isso seria suficiente para que você dissesse assim: não, Senhor, eu sou digno para entrar no céu? Ou então dizer assim: eu sou digno para que o Senhor habite em mim, para que eu habite perto do Senhor? Será que isso seria suficiente? O que realmente de bom que a gente já fez? O que de bom que eu já fiz que poderia me garantir de estar pelo menos perante Deus? A não ser nessa circunstância do juízo. E aí vem a perguntinha: no que você se apoiaria perante esse julgamento? Olha, eu tenho uma boa notícia: apenas naquele que é capaz de levar a nossa iniquidade. Apenas aquele que é capaz de fazer um trabalho sacerdotal em nosso favor. Olha, ele fez tudo o que a lição estava falando. Ele morreu por nós. Ele, através do seu sangue, fez a expiação, fez a religação nossa com Deus. Mas, além de tudo isso, ele diz assim: olha, eu vou fazer com que perante Deus vocês estejam livres por toda a eternidade. Vou levar a iniquidade de vocês. Perfeito, espetacular. Além de tudo, Jesus ainda leva o nosso pecado. Eu estou muito satisfeito com ele. Poderíamos finalizar por aqui, né? A lição de jovens tem por título Expiação e Transformação. Quantas vezes você já ouviu falar que aquela pessoa não tem solução, ela nunca vai se entregar a Jesus? Aquele bêbado, não tem jeito, a vida dele é aquela ali. O drogado, aquela mulher. Quantas vezes você já ouviu dizer: não tem mais esperança para aquela pessoa? Muitas vezes, né? Pode ser até que você já tenha dito, ou até eu, ou até o próprio Gêbio. Verdade. Mas houve alguém que ele não desistiu de nós, ele manteve sua esperança em nós. Esse alguém foi Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças, porque ele tinha esperança em nós. Ele sabia que se nós tivéssemos uma oportunidade de nos entregarmos para Ele, de conhecermos a Ele de verdade, nós poderíamos passar pela transformação que Ele tanto deseja que nós passemos. Ele foi o Cordeiro de Deus
aquele cordeirinho que é usado no santuário, um cordeiro perfeito, um cordeiro sem máculas. Ele foi esse cordeiro de Deus, que morreu por você, que morreu por aquele drogado, por aquele bêbado, por aquela pessoa que é tida como sem esperança. Ele morreu por ela também, ou seja, ele acreditou nela, ele deu uma nova chance para aquela pessoa. Então, nós podemos ver que Deus, no ato de se entregar, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, independente de quem somos. Como o Diego comentou, foi um questionamento muito interessante. Nós não temos nada que nos apegar. Nós muitas vezes julgamos aquelas pessoas que estão lá, mas nós fazemos o quê? No que você E a igreja? E a igreja é suficiente para você se colocar diante de Deus e dizer que é digno de estar nos céus? Com certeza não. Nós e aquela mesma pessoa, eles se apoiam no mesmo Cristo, no mesmo Cordeiro perfeito, que tirou todos os nossos pecados. Como nós podemos ter a evidência que existe a expiação? Que esse ato de Cristo realmente nos reflete hoje, reflete em nós hoje. Pelas transformações, nós vemos vidas transformadas. Nós vemos inúmeros testemunhos de pessoas que conheceram esse Cordeiro, que tiveram a oportunidade de fazer realidade esse sacrifício em suas vidas. Não adianta de nada nós estarmos indo à igreja, estarmos pregando a palavra, se nós não fizermos esse Cristo vivo em nossas vidas. Porque se Ele estiver morto em nossas vidas, nossos pecados não foram perdoados lá na cruz. Então de nada adianta. Você quer dizer então, Carlos, que o Jesus que teve o poder de fazer uma coisa tão maravilhosa que foi a expiação, tem o mesmo poder de transformar, né? Tem. Eu acho que a parte mais difícil, que era mais complicada, eu acho que ele já fez. Transformar é o mais simples. Com certeza, se nós hoje aceitarmos esse sacrifício, a transformação é consequente. Basta nós hoje nos entregarmos, né? E permitirmos que esse Deus que morreu por nós esteja transformando continuamente as nossas vidas. Pois é isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.